50 e todas que estão caminhando para essa jornada linda do Cinquentei. O podcast de hoje, o Pode A Ler, traz como tema esses sintomas bem chatinhos da menopausa, mas porém por uma outra ótica, uma ótica de vida, com a Sônia Damasceno, que vai apresentar hoje para a gente sobre a sua experiência de ter engravidado na pré-menopausa. E hoje temos aqui essa lindeza que é o Davi. Não é isso, Davi? Fala oi pro Davi. Fala oi. Não quer Fala falar oi, não? Davi. Tudo bom, Davi? Como é que você tá? Fala com ela que tá tudo bem. E para dar suporte à nossa conversa e para esclarecer tudo sobre esses sintomas, do que aconteceu com a Sônia, né, depois que ela relatar a sua experiência, estamos com a doutora Alessandra Loureiro, que é ginecologista e obstetra. Meninas, muito obrigada pela presença. Davi, muito obrigada. Sônia, comece contando pra gente como é que foi essa sua experiência de engravidar na pré-menopausa, tá? O que você passou, surpresas? Conta aí pra gente, por favor. Então, na realidade, assim, quando as meninas falam assim, você tá na menopausa agora e tal, eu falei, eu não sei nem quando eu entrei, porque eu nunca senti aqueles sintomas de calorão, frio, aquela questão, nunca senti. O que eu senti eu menstruei muito nova, para começar. Eu menstruei com 9 para 10 anos. E o meu fluxo menstrual, ele sempre foi muito regular. Ele sempre foi aquela tabelinha de 28 dias, assim, sagrados. Eu podia contar direitinho que dia tal eu estaria menstruando. Sim. Sempre foi de 28 dias. Quando eu entrei dos meus 44 para 45 anos, eu já percebi que o meu fluxo menstrual ele começou a reduzir, diminuir. E ele sempre foi muito. Eu sempre fui aquela menina que tinha muita cólica, que sofria 2 dias intensos, costumava ficar até de cama, de tanta cólica que tinha. E aí, nessa fase de 44 para 45, eu percebi que o fluxo reduziu. Começou a reduzir um pouco. E aos 45, quando eu completei os 45, ela começou a falhar. Tipo assim, ela vinha esse mês, no início do mês, aí quando dava lá pro dia 15, dia 17, 18, vinha de novo. Umas 2 vezes durante o mês, duas vezes durante o mês. Aí passava 30, 60 dias sem vir, de novo. E aí vinha aquele negócio de novo. Então, assim... Isso que eu percebi, o que mudou na minha rotina foi isso, de um mês menstruar 2 vezes. Os seus ciclos não estavam mais regulares, não, né? Não estavam mais regulares, muito pelo contrário, totalmente. Doutora, é comum durante esse período o ciclo não ficar mais regular? Porque na realidade assim, as pacientes começam a ter um déficit hormonal. Os hormônios não são produzidos adequadamente. Eles são produzidos, a gente tem um eixo, né, hipotálamo, hipófise e ovariano, que começa a ter suas falhas, assim como no início da vida menstrual. No início da vida menstrual, a partir da primeira menstruação, que é a menarca, a gente vai vendo que, por exemplo, às vezes a mãe leva a criança para mim no ambulatório e fala assim, mas a menstruação dela veio hoje e 15 dias depois voltou, ou veio hoje, tem 2 meses que não vem. São eixos de regulação que ficam alterados. Na mesma coisa vai acontecer no final, né? Os hormônios não são regulados adequadamente. Então, os ciclos passam a ser irregulares, tem fluxos às vezes maiores num mês, menores no outro, né? Às vezes falta, às vezes vem 2 vezes. E aí a gente considera menopausa quando a paciente tem a parada da menstruação por um período mínimo de 1 ano. Então, tem às vezes paciente que menstrua daqui a 4, 5, 6 meses, mas aí menstrua de novo. Ela não tá na menopausa. Ela só vai menopausar quando essa parada foi igual ou superior a 1 ano. Entendeu? E aí, às vezes, a gente vê muito, por exemplo, alguns colegas dosando hormônio. Vamos dosar o hormônio da menopausa, vamos dosar o hormônio da ovulação. E ainda não tá no período. Não tá no período e ele não vai me acrescentar muita coisa. Eu falo que medicina não tem nunca nem sempre. Eu acho que você pegar uma taxa hormonal com uma paciente que está menstruando e falar com ela assim, olha, você não engravida, é se arriscar demais. Porque aquele exame me mostra que naquele momento ela não ovulou. Mas isso não significa que ela não possa ter um ciclo ovulatório mais pra frente. Entendi. E aí, Sônia, você estava passando por esse período que seu ciclo menstrual não estava regular. E aí, em que momento você descobre que está grávida? Então, eu comecei a passar mal, assim,
Na realidade comecei com aquela tonteira, né? Aqueles sintomas de grávida, né? Eu tenho, né, mais outros 2 filhos, então eu já tive 2. Conhece os sintomas, né? Mas na realidade eu achei que fossem sintomas da menopausa. Eu achei que aquela tontura, aquelas ânsias de vômito, aquilo era coisa. Em nenhum momento passava pela sua cabeça que pudesse ser gravidez. Não, em momento nenhum não passou pela cabeça que seria uma gravidez. Uhum. E aí, quando a gente descobriu que eu fui fazer um exame justamente para poder ver o que estava acontecendo da taxa hormonal, para começar a fazer um tratamento hormonal. Né? E aí eu descobri que eu já estava grávida de 7 semanas e alguns dias. Oh, meu Deus. E aí a taxa hormonal era ele. A taxa hormonal era essa lindeza, era o Davi. Doutora, isso acontece com frequência? Sim, acontece com uma certa frequência. Não é tão frequente, porque a gente tem que ter em mente o seguinte: essa paciente não ovula todo mês. Uhum. Então, a chance de uma paciente, nesse período de perimenopausa, engravidar é menor do que uma paciente que tem um ciclo menstrual regular. Ok. Mas não significa que ela não menstrue. O que os estudos mostram é o seguinte: a paciente, a partir dos 35, 40 anos, ela tem uma capacidade menstrual, de engravidar reduzida em 25%. Com o passar da idade, a partir dos 35, isso vai acelerando progressivamente. Na idade dela, ela teria uma diminuição da fertilidade em torno de 50%. Mas não significa que ela não engravide. É o que eu falo. Para quem quer engravidar, 50% parece pouco. Mas para quem não quer, 50% é muito. Muito, com certeza. É inesperado. E Sônia, aí você vai ao médico, né, para ver as questões de reposição hormonal e você recebe essa notícia maravilhosa que Davi está vindo. Como que você recebeu? Seu esposo, os membros da família, como é que foi? Eu vou ser bem sincera. No primeiro momento, muita preocupação. Porque a gente sabe que uma gravidez nessa idade é uma gravidez que ela tem alguns riscos, não é mesmo? 1/3 das pacientes evoluem para aborto. 1/3 das pacientes tem bebês com má formação e 1/3 das pacientes tem bebês prematuros. Ou seja, uma gestação a partir dos 40 anos é considerada uma gestação de alto risco. Ok. E aí, assim, a minha pressão sempre foi muito tranquila. Minha pressão sempre foi 12/8 e tal. E a minha vida sempre foi muito corrida. Quando eu descobri que estava grávida do Davi, eu estava no meio de um evento, né? Que então era a Gran Expoés na época, que a gente trabalhava com a Gran Expoés, no pavilhão de Carapina. E eu estava no meio de um processo de trabalho, assim, gigantesco. Então, muito estresse, muita correria. E aí eu passei por essa gravidez com todos esses trabalhos, né? Então, assim, e eu vi que a experiência não é legal, porque aos 45 você já tem toda uma predisposição de uma gravidez com risco. Uhum. E ainda você... Dessa correria profissional. E ainda você trabalhando no jeito que eu estava. Então, assim, se alguma mulher quiser engravidar aos 45, você pode tentar ficar em casa de repouso nos 9 meses, porque... E mesmo assim ainda corremos riscos, né? Risco. Porque existem... É uma regra mesmo, doutora, isso? Não, eu tenho pacientes, né? Por exemplo, que passam por uma gestação... Eu já tive paciente, por exemplo, que teve um pré-natal de risco habitual, fez comigo no posto, apesar de ser alto risco, ela fez comigo na unidade de saúde, de risco habitual, não teve nenhuma intercorrência, teve o bebê dela de parto normal. Isso é mais uma exceção do que uma regra. Entendi. Porque a gente precisa ter com essa paciente um olhar diferente. Mesmo que essa paciente seja uma paciente tecnicamente de risco habitual, eu tenho que olhar ela com um olhar diferenciado. Porque é uma paciente que tem uma predisposição maior a fazer diabetes, uma predisposição maior a fazer hipertensão. Como eu disse, uma chance maior de ter um abortamento. Os óvulos dela estão envelhecidos, então ela tem risco de malformações. A principal seria a síndrome de Down, entendeu? Então, são coisas que a gente vai sempre ficar de olho, porque a gente sabe que em algum momento isso pode acontecer. Mas não é uma regra, assim, todo mundo que ficar grávida vai acontecer. Vai acontecer. Eu vejo hoje as pessoas romantizando muito isso. Isso é uma preocupação que eu tenho. Ah, não, eu vou deixar para frente, vou deixar mais para frente para ficar grávida, eu vou terminar minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, e depois eu fico grávida, vou comprar meu apartamento, vou comprar meu carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai deixando. Né? E vai deixando. E aí
Porque a Cláudia Raia ficou grávida. Ia falar com isso agora. As 55, referências que a gente tá tendo aí na mídia, Sim, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: não vamos romantizar uma gestação de alto risco. A Cláudia Raia teve um filho? Teve. Mas se você ouvir o relato de parto dela, ela teve uma hipertensão, ela teve uma pré-eclâmpsia grave. E ela Isso podia ter a morrido. mídia não mostrou, né? Mostrou que é bonito. Ela entendeu? linda, né? Com a barriga, muito A gente bonita. tem que pensar e que é tal. uma pessoa que tem toda uma qualidade de vida, tem hábitos alimentares, tem todo um equipe, suporte, né? tem uma equipe. Um suporte, né? A gente vê, Principalmente. por exemplo, que a gestação tem muito essa romantização. As pessoas têm a mania de falar assim, gravidez não é doença. Se você for pegar o protocolo do Ministério da Saúde, existem 2 tipos de gestação. Uma gestação de alto risco e uma gestação de risco habitual. Ou seja, estar grávida põe você em risco. Sim. Entendeu? E, doutora, quando vocês falando, né, sobre essa questão de romantizar a gravidez, eu, por exemplo, né, que tenho 50 anos, fiz a opção de não ter filhos, tá? E porque não quis mesmo ter. E eu sempre falo para as pessoas, não, porque vem as cobranças, né, que tem que namorar, casar e ter filhos. Para quem quer e tem condições, legal, e respeite quem não quer. E existe toda essa questão de que todas as mulheres, em série, obrigatoriamente, E ser mãe precisam seguir. não é simplesmente você gestar, você parir. Sim, você pode sim. ser mãe de um sobrinho, você pode Sou ser de mãe vários. de sobrinhos netos. Vários sobrinhos, vários. Entendeu? Então, assim, essa romantização de que, não, a mulher ela só é completa se ela tiver um filho. Não é assim que a vida funciona. Só que o que eu converso muito com as minhas pacientes é em que sentido? Você pode sim ficar grávida um pouco mais pra frente, mas não deixe de priorizar as coisas da sua vida. Eu tenho colega que é contra o que eu vou dizer, mas em relação à gestação, que é o que nós estamos falando, gestação pra mim, mulher tem validade. No resto ela não tem. Ela pode ser o que ela quiser no momento que ela quiser. Mas para gestar com segurança, com tranquilidade, e assim, não vamos ser hipócritas. Imagina o seguinte, eu tenho uma filha de 23 e tenho outra de 16. Tem dia, eu tenho 49 anos. Tem dia que eu falo assim, meu Deus, eu não vou dar conta, porque ela é muita informação, é muita coisa que eles querem fazer ao mesmo tempo. Aí você se imagina, por exemplo, quando o seu filho mais precisar de você, igual a Cláudia Raia, ela teve um filho com 55 anos. Quando a criança entrar na adolescente, que é aquele momento de alta energia, de querer fazer acontecer, talvez você Ela não não vai tenha conseguir. condição Cansaço. física. Mental! É isso que mental. eu passo. Entendeu? É essa questão que eu passo hoje com o Davi, por exemplo. Por quê? A gente entra numa fase. Quando eu descobri com 7 semanas e meia, já fui logo procurar médico, né? A doutora, pra gente já começar o pré-natal, aquela questão toda. E aí o que acontece? Você tem que fazer um acompanhamento, senão você vai ser Eu vejo, doutora, que o pré-natal é de suma importância, mas Sim. o pré-natal, para essas mulheres, é mais do que importante, não é isso? Uma semana que eu tive que faltar da ultrassom, uma semana, como eu me lasquei. Por quê? Porque naquela semana que eu ia fazer a ultrassom, pra poder ver como que ele tava, eu, por conta de trabalho, eu cancelei e joguei pra próxima. E aí o que aconteceu? Naquela semana ele já começou a entrar em sofrimento. Teve alteração, Teve né? alteração na minha pressão. E eu, assim, eu não engordei, eu inchei. Eu não tava gorda, eu tava inchada. Meu pé era do tamanho... Meu pé ficou uma coisa redonda, assim, inchada. Então, assim, já era um sinal de pré-eclâmpsia, já era um sinal de pressão alta. E aí, assim, naquela semana que eu passei mal, que acabou... Imagina se você demora mais um tempo, Sônia. Aí, por exemplo, aí eu fui na doutora Alessandra, eu lembro disso direitinho, ia dar umas 10 horas da manhã, ela virou pra mim e falou assim, eu vou estar no Jaime, depois do almoço, eu quero você lá no Jaime. Aí eu preciso fazer uns outros exames em você e você vai pro Jaime. Aí e não come nada. Eu lembro que ela ainda falou assim, e eu tava morrendo de fome. Aí eu voltei pra casa da minha mãe fez um mexidinho pra mim. Me falou, ela falou, mãe, mas é só um pouquinho que eu não tô aguentando. E eu achando que eu tava podendo. E eu tava lascada. E eu achando que eu tava podendo. Peguei o carro sozinha e fui pro Jaime sozinha. Dirigindo, meu Deus. Dirigindo. Quando eu cheguei lá, já me internaram logo. Isso foi numa segunda-feira. Já me internaram. Naquela segunda noite eu comecei a piorar. Na terça eu piorei.
e o Davi nasceu na quarta de manhã. Então, assim, se eu não corro, tinha morrido ele e tinha morrido eu. Que a pré-eclâmpsia, né, que foi o que ela fez, é uma doença em que ela não só altera a parte cardiológica, né, a hipertensão ao coração, não é. A hipertensão, a pré-eclâmpsia, ela vai alterar a sua coagulação, ela vai alterar a sua função do fígado e a sua função do rim. Então, é uma paciente que se deteriora, vamos dizer assim. Entendi. E é uma deterioração, às vezes, rápida. E ela pode acontecer após a 20ª semana de gestação. Mas ela é mais comum um pouco mais pra frente, por volta do que ela fez. 27, 28, né? E tem paciente que faz com 32, com 35. Então, o acompanhamento médico é fundamental. Quinzenal, fundamental. no mínimo, durante toda a gestação. Eu falo que tem que ser toda semana uma ultrassom. Vou ser bem sincero. Porque se eu tivesse feito aquela semana, eu teria entrado em repouso já, ou de repente teriam me internado para eu poder tentar levar a gestação mais um pouco. O problema da pré-eclâmpsia está exatamente nisso. A pré-eclâmpsia, ela só se resolve com o final da gestação. Porque o que faz a pressão subir é a placenta. A placenta. Então, ela só vai melhorar na hora que eu tirar a placenta. E não tem como eu tirar a placenta sem tirar o menino. Por isso que ela ficou internada e muitas pacientes ficam internadas, Sim, né? Até dar a luz. Eu consigo, vamos dizer assim, equilibrar, mas eu não consigo resolver. Eu vou manter, eu brinco com as minhas pacientes e falo assim, olha, eu não quero você com 12/8, como ela disse que era a pressão normal dela. Eu quero você com 14/9. Eu não posso abaixar demais. Porque se eu abaixar demais, ela vai entrar em sofrimento fetal da mesma forma. Sônia, e aí você tem a notícia de que você está grávida, né? Como que a sua família recebeu? Você relatou que você já tem dois filhos, um casal de filhos, né? Que já estão com qual idade? A Samia tá com 27 e o Emanuel faz 18 agora essa semana. Ok. E aí, como que a sua família recebe a notícia? Então, no primeiro momento, uma alegria. Todo mundo, né, ficou feliz, o pai ficou feliz. Mas logo em seguida vieram as preocupações, justamente pela questão da idade, né? E saber se estava tudo bem. A primeira preocupação era saber se o feto era um feto normal, né? Sem qualquer anormalidade. E aí a gente foi fazer logo uma ultrassom para ver. Tem uma ultrassom endovaginal, né, doutora, que a gente faz. A gente tem uma ultrassom com 12 semanas, que a gente mede a preguinha do pescoço aqui, a translucência nucal. E aí avalia o risco para algumas trissomias, né? Mas também não é um diagnóstico fechado, nem um diagnóstico confirmatório. Ele é um rastreio. A partir do momento que eu tenho a translucência nucal normal e o Doppler também normal, eu tenho uma predisposição a não ter um risco muito alto. Mas o risco existe, mesmo com ele normal. Só que aí, por exemplo, aí eu fiz todos esses exames. Então, deu que o feto era um feto normal, que estava com toda a formação perfeita, graças a Deus e tal. E aí a gente fica mais tranquila. Vou tocando a vida, vou cuidar de enxoval. Pois é, só que aí o que acontece? Tem outras coisas, tem outros problemas que as pessoas não se preocupam tanto, porque elas acham que quando faz todos esses exames, e aí vê, meu filho não vai ter uma síndrome de Down, porque não tem a translucência, ou ele tá com todos os membros perfeitos e tudo mais, todos os órgãos perfeitos. Só que tem umas coisas que são neurológicas e que não são vistas no ultrassom. Não são vistas numa ultrassom, num Doppler, num outro exame. E essas questões neurológicas, elas só vão aparecer depois do nascimento. Essa criança nasceu. Exatamente. E aí o que acontece? Quando o Davi nasceu de 28 semanas e 4 dias. Aí o pessoal fala, 28. Eu falei, não, é 28 semanas e 4 dias. Por quê? Porque os 4 dias foi primordial para que ele não fosse um garoto quadriplégico, por exemplo. Tetraplégico. Então, assim, para você ver o que 4 dias faz diferença. Então, nós vemos crianças que nascem de 25 semanas. Lá no Jaime nós tivemos crianças que nasceram de 23 semanas. Não significa que todos que nascem abaixo de 28 vão ter tetraplegia ou qualquer patologia dessa natureza. Mas, a partir de uma prematuridade extrema, você tem riscos neurológicos importantes. Por quê? Por que o prematuro morre? Ele morre por 3 grandes problemas. A principal causa de óbito do prematuro é a síndrome da angústia respiratória. Ele não tem um pulmão adequado para respirar.
A segunda e a terceira causa é enterocolite necrotizante. O que é isso? O intestino dele não está preparado para receber alimento, não está pronto para isso. E aí ele faz hemorragias, necroses de intestino. E uma terceira é o sangramento subaracnoide, que é uma hemorragia cerebral. Exatamente. Então, essas são as 3 principais causas. E quanto mais prematuro, mais risco. Quanto menor o peso, maior o risco. Então, às vezes, 1-2 dias parece que é muito pouco. Mas faz toda a diferença. Mas faz toda uma né? diferença. A gente brinca que cada dia que o bebê fica dentro da barriga é 3 a menos dentro da UTIM. Quanto mais prematuro, e isso é uma coisa que eu acho muito importante ressaltar, a gente que trabalha com alto risco, às vezes a paciente fala com você assim, não, doutora, mas já tem 28 semanas, já dá para nascer, sobrevive. Sobrevive. Mas a que custo? A que custo, É mais seguro aqui fora do que aqui dentro da barriga, se eu tô hipertensa grave. Mas a gente tem que ter em mente que a melhor incubadora que eu tenho na minha vida é o útero. É o útero. Então não adianta eu achar que, mas um neném eu posso ter um descolamento de placenta a qualquer momento e o neném morrer dentro da barriga. Sim, mas se ele corre risco de morrer dentro da barriga, ele corre um risco muito maior de morrer aqui fora da barriga. E assim, isso é um fato então, que eu presenciei, eu vivenciei tudo isso, assim. Então, quando o Davi nasceu de 28 semanas e 4 dias, com 845 gramas, quer dizer... e logo depois ele teve aquela queda, caiu para 720 gramas. Então foi bem assim, foi tenso a história. Foi um período, né? Foi um tipo período... assim, altos e baixos, né? Isso. Vem as alegrias, mas vem as preocupações, Exatamente. né, Sônia? E aí, assim, eu vivi 95 dias dentro do Jaime. Foram 90 E até período bem longo. pouco tempo, era considerado, abaixo de 500 gramas, era considerado um aborto. Entendeu? Então, ele nasce com um peso maior do que de um aborto, mas ele evolui para um peso menor do que de um aborto. E aí, assim, o período o período todo de UTIM, né? Que é aquele primeiro mês que aí você não podia fazer canguru, porque o ideal é você fazer canguru para estar próximo, né? Você tem que esperar ele fazer pelo menos 1 quilo. Pra você fazer o canguru. A gente fala que nossa linha de corte lá é 1 quilo. 1 quilo você dá aquela respirada assim. Passou. Começou. Lá E o Davi você teve que esperar quanto tempo até Davi ficar com 1 quilo? Então, o Davi pegou 1 quilo depois de 1 mês. Depois de 1 mês, ele pegou 1 quilo. E assim, igual ela falou, ele teve um infarto no hipotálamo de grau 1, que esse infarto ele pode ser de grau 1, 2, 3 e 4. Que é esse sangramento da cabeça, esse sangramento, né? Então, graças a Deus, o dele foi o menor, foi 1. Isso gerou nele, dentro do hipotálamo dele, ele tem uma queloidezinha, que é do tamanho de um grão de areia. E aí você imagina, uma pista, que é o cérebro, uma pista toda plana, toda lisinha. Com quebra-mola no caminho. Com quebra-mola no caminho. Então, quando ele está em funcionamento, alguma hora um neurônio vai, bate ali. É onde ele dava a crise que ele teve convulsiva. E que a gente veio tratando até, graças a Deus, vai para 3 anos que ele não convulsionou mais. Então, assim, por quê? Porque o cérebro vai crescendo também, vai tomando vai criando novas informações, e isso faz com que as coisas vão melhorando. Sim. Porque o cérebro, ele cresce até aos 14, 15 anos. Então agora é a hora da gente colocar todas as informações necessárias. E aí é onde eu falo que a gente tem algumas questões que a gente acha que é só a má formação ou alguma coisa nesse sentido, alguma deficiência. Mas tem a parte neurológica, né? Neurológica. Então, ele veio com essas caixinhas que eu falo. Então, são quais as caixinhas? Ele tem TDAH, né, que é o déficit de atenção com hiperatividade. Tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. E ele tem essa leucomalácia. Eu nem sei como é que fala direito, porque no laudo veio leucomalácia e tal, Sim, por conta desse infarto, por né? causa desse infarto. Que eu falo, assim, eu não sei se eu tô sendo, né, assim, até preconceituosa, ou leiga com o meu próprio filho, mas eu costumo dizer que é como se fosse uma paralisia cerebral leve. Sim, não deixa de ser. Não deixa de ser, uma paralisia cerebral leve, que deu nele meio que um atraso. No desenvolvimento. Então, por exemplo, ele vai fazer 8 anos agora, dia 23 de setembro, mas as atitudes dele, tem hora que é de um garoto de 6 anos. Aí eu costumo brincar e dizer o seguinte,
os homens, por natureza, eles já são mais lerdos que a gente, um Sim. pouquinho, né? Nós somos mais avançados. Eu brinco que as É minhas por natureza ou é cientificamente falando, Eu doutora? falo o seguinte, às vezes eu tenho um prematuro, aí tem meninos e meninas. Quando eu vejo um prematuro menino, eu falo, essa aí vai dar certo. Sim. Mulher é guerreira, ela vai lá. Agora, quando é menina, eu falo assim, meu Deus do céu, Deus Pois é. proteja, porque é difícil. Homem é mais acomodado, né? Ai. Isso na vida. Não, e Cientificamente falando, e tá, assim, homens? Não, e assim, na UTIM você vê isso nitidamente. É nítido. De cada, tipo assim, de 5 nascimentos, se 4 for meninas e 1 for menino, as 4 meninas sobrevivem de boa. O menino costuma dar errado. Agora, se... Mulheres guerreiras desde sempre, de né? sempre. Então, assim, eu costumo dizer que o Davi, ele é essa luta constante e tal. Então, ele tem esse atrasozinho. E Que aí você a não gente tinha vai- planejado, de certo modo, você não tinha planejado, que foi no período da pré-menopausa e que agora é um Mas eu desafio, posso te né? falar de uma coisa? Que Deus, ele escreve certo por linhas tortas. Porque essas crianças atípicas, neuroatípicas, elas passavam por mim despercebidas. Sim. E aí, eu mesma, várias vezes, já vi mães em shoppings, numa consulta médica, num dentista, e essas crianças, assim, agitadas, fazendo bagunça, querendo quebrar tudo, gritando. E eu na minha comodidade, Aham. eu falava, nossa, ai, ainda bem. Não, igual o Todd, né? Ela falou É. o Todd, né? Um transtorno opositor desafiador. Até bem pouco tempo ele era considerado uma pirraça. Isso aí. Eu mando ele fazer isso, ele não quer, ele cai no chão, ele brita. Isso. Aí você. E as aí pessoas você começa... batiam, né? Davam castigo. E você começa né? a rever conceitos, né? Em Sim, relação a sim, essas sim. coisas. E a gente fala, eu mesma falei. E as eu já pessoas que cheguei- estão à sua volta também, Não, né? eu cheguei a falar várias vezes assim, tipo, nossa, ai, se fosse meu filho. Dava uns tapas, botava de na castigo. bunda. Aí quando Deus te coloca um presente e fala assim, isso é pra você ver como que você tem que trabalhar. E ainda mais a gente, igual, né, eu que sou uma pessoa pública, a gente tá sempre envolvida em questões e tal. Então você vê que Deus te deu foi um presente para que você, com esse presente, você entenda esse contexto e você possa contribuir com outras mães. Exatamente. Então, assim, no dia que eu tava no shopping, doutora Alessandra, aqui no shopping Mestre Alva, na praça de alimentação, véspera de Natal, tentando comprar uns presentes, porque agora que tá assim, ó, agora que tá melhor, porque até um ano e pouco atrás o bagulho era doido. Então, assim, eu tentando comprar alguma coisa, e você consegue sentar na praça de alimentação para você fazer um lanche, para tentar fazer um lanche, e aí você, naquele contexto, e ele quer um brinquedo, ele quer um negócio, e aí o Todd vem com tudo, e aí o pessoal do lado, na mesa do lado, vira e fala, você escuta a mulher falar assim, os meus cachorros na minha casa são mais educados do que o filho dessa família. Então, assim, Meu Deus aquilo me do doeu. céu. É uma coisa chamada empatia, Cara, né? Você Empatia, entendeu? Então, assim, Vai além da falta de informação, Sim, tá? vai além. aquilo bateu em mim como se fosse uma chibatada, assim, sabe? Então, assim, eu não consigo... engraçado, que eu sou uma mulher de briga, né? Rapaz, aquilo ali me deu um negócio tão ruim que eu não consegui reagir. A minha reação foi largar todo mundo pra trás, pegar o Davi e ir pro estacionamento e vir embora. Que falta de E empatia. eu fiquei bem uns 2 anos sem sair pra lugar nenhum, sem ir pra shopping, sem ir pra barzinho, sem ir... Privando sem o passear Davi, né? Privando o Davi. Porque eu não queria passar por aquilo mais. Então, assim, eu falei, eu não vou fazer meu filho passar por isso mais. Então, só que aí a gente vem com toda uma equipe para poder dar um apoio, um suporte. E aí eu tenho falado muito com relação à saúde, ao SUS, que é da necessidade de mais neuropediatras, porque tem muitas crianças Sim. que não têm laudos, que estão sem laudos. Eu vejo até diagnósticos errados às Aham. vezes, né? Eu tava conversando isso outro dia com um colega que é neurologista. Ele falou, às vezes a criança chega aqui pra mim com diagnóstico de TDAH. E aí eu falo assim, não, vamos fazer um eletro dela? E o que eu vejo é que ela tem epilepsia. E aí essas ondas cerebrais que são disparadas dão a ela um diagnóstico que ela não tem. Então, assim, a neurologia, a neuropediatria é extremamente importante. A gente tem realmente muito essa carência no SUS. Não só no SUS, tá? Tem de maneira geral. Se você hoje pegar o telefone e for ligar para marcar uma consulta particular para um neuropediatra, você vai ter dificuldade também. Imagina pelo Sistema Único de Saúde. Então, são coisas, assim, complexas também. Sim. E aí eu tenho que tirar o chapéu para um projeto que eu visitei essa semana, inclusive, em Ibiraçu, daquela ONG Amigos da Justiça.
Eu conversei com a Poliana, que é a presidente da ONG Amigos da Justiça. Há um tempo atrás, ela passando por Praia Grande, eu conversei com ela e falei com ela de um sonho de ter um projeto que abraçasse essas crianças e fizesse. Pois ela colocou isso como... Ela costuma dizer o seguinte: quando chega uma demanda para mim, ela costuma dizer que ela é a última porta. E ela não pode fechar essa porta. Ela tem que abrir essa porta. E foi o que ela fez. Eu nem sabia, quando foi agora essa semana, ela me convidou para ir passar por Ibiraçu, que ela queria me apresentar um projeto que ela vai inaugurar agora dia 1º de setembro. E aí eu passei, para minha surpresa, é o Centro de Neurodiversidades. Ela montou, através da Imetame, da Suzano, em parceria com a Prefeitura, através da Saúde, e montou esse centro. Vai atender com neuropediatra, com TO, com fisioterapeuta, psicólogo e tal. Então é essa rede de apoio que eu falo. O psicólogo para as crianças com TOD, TDAH, ele é importantíssimo. Tem que começar o tratamento logo. Sim. Porque é essas questões comportamentais. E hoje... Que tem que ser identificadas de início, tem que né? ser identificado de início. Principalmente porque muitos jovens que não tiveram tratamento, e aí infelizmente é a pessoal de classe baixa, infelizmente, essas crianças que não tiveram lá atrás esse acompanhamento. Mas a gente também tem que deixar claro que a negação é muito importante. A família e a negação nas classes sociais mais altas, às vezes ela é maior do que da família. Que uma coisa justifica assim, o fulano não tem tratamento porque infelizmente a família não tem condições. Ok. Mas a gente já passou por muitas situações em que a família teria condições, mas a família se nega a aceitar que a negação do diagnóstico, né? tenha em casa uma criança que precisa de ajuda. Eles acham assim, meu filho não tem nada. Então isso também é muito importante. E outra coisa, eu já vivenciei isso, assim, na escola que o Davi, né, frequentava, de ter outras crianças, e aí você meio que vai ficando uma especialista no assunto, porque eu vou ler, eu vou querer saber as informações, e aí você bate o olho na criança e você vê as reações da criança, as ações da criança, você fala, essa criança precisa de um suporte. E esse suporte, ele tem que ser medicamentoso, né, também, mas também o suporte com psicólogos e tal. E aí você fala, olha, se você quiser eu converso com a família. Então você consegue entender a luta das pessoas que isso não acontece porque ela estava na perimenopausa. Isso não acontece por isso, especificamente. Não, sim. Mas a gente sabe que os riscos disso acontecer numa são paciente são maiores nesse período. E aí as pessoas romantizam, porque elas acham que tudo vai terminar muito bem. E às vezes, claro, tudo terminou muito bem. Né? Davi tá aí, Davi tá saudável, apesar de todas essa prematuridade, essas caixinhas, Sônia. Mas é luta. E essa rede de apoio não é só uma rede de apoio que tem que acontecer a nível estado, município. Não, é uma rede de apoio que às vezes você precisa ter em casa. Família. E a gente tem, às vezes, grandes dificuldades dessa rede de apoio dentro de casa. Sim. Né? A gente já viu muitos relacionamentos acabarem porque o companheiro não aceita. E não consegue acompanhar, né, esse novo ser que passa a fazer parte da família, que precisa de uma atenção especial, ele não consegue acompanhar. E o interessante é que a gente vê muito o quê? A mulher que foi trabalhar, que se preocupou em fazer sua carreira profissional, e aí ela lá com seus 40, 35, 40, 45 anos, ela arranja um relacionamento, e aí o homem não tem filhos, e ela pega, de repente ela tem um filho já, mas aí ela, para agradar o companheiro, isso ela é fala muito frequente. Ela engravida. Vou engravidar e tal. E aí o que acontece? O homem, ele sonha, ele imagina, ele fantasia que ele vai ter aquela criança perfeita, com, né, do tal, papai. E aí se isso não acontece, aí vem aquela criança perfeita, sim, né, com todos os membros e tudo perfeito, mas com algum problema neurológico. E aí o que acontece? O homem nega ou finge que não vê que a criança, que o filho tem algum problema. Finge que não tá entendendo. E ele deixa na mãe a responsabilidade. Transfere totalmente para ela. E aí o que acontece na grande maioria? Essa mãe para de trabalhar, deixa a sua carreira para poder cuidar do filho. E é uma frustração muito grande. Para se dedicar completamente. Né? E aí o que nós estamos vendo são mulheres ficando estressadas, frustradas. Temos casos de mulheres que se suicidaram, mataram o filho e se suicidaram depois. Então, assim, a gente tem que pensar também nessa mulher com um cuidado também, com um olhar de cuidado.
Porque ela sonha também, ela tem o sonho dela, que é o sonho de repente do companheiro, e que quando realiza... Ela fica sozinha, ela se vê sozinha. Às vezes isso acontece muito no consultório. Às vezes a paciente ela chega pra mim e fala assim: doutor, olha só, eu tenho 45 anos, eu sou hipertensa, eu sou diabética, meu marido, eu tô com um relacionamento novo, tenho já filhos adultos, mas eu quero engravidar desse novo parceiro. O que a senhora me fala? Eu falei, olha só, eu nunca vou dizer pra você não faça isso, porque é a sua vida, quem tem que decidir é você. A minha função aqui como profissional de saúde é te orientar dos riscos. Aí eu passo toda aquela ladainha de riscos. Aí eu viro pra ela e falo assim, mas se você quiser engravidar, a única coisa que eu digo pra você é que eu estarei aqui pra fazer o melhor. Todo o apoio, agora, suporte. eu não posso virar pra uma pessoa e falar assim, não, pelo amor de Deus, você não fica grávida, não. Essa semana, umas 3 semanas atrás, veio uma paciente. Obesidade grau 3, diabética descompensada, hipertensa descompensada, 45 anos de idade, o filho mais novo tinha 17 anos e ela tinha um novo companheiro. E queria engravidar. E ela queria ficar grávida. Sangue de Cristo. Eu falei, olha... E muitas das vezes é pra poder satisfazer a companheira do dia. Ela já tem filho, 17 anos, e né? Às vezes essas pacientes, inclusive, algumas até, elas já se submeteram à laqueadura tubária. E aí elas querem reverter a laqueadura pra ficar grávida. Meu Deus. Aí você fala assim, mas hein, vamos conversar sobre o assunto? Aí eu brinco às vezes com a paciente, porque eu sou, né, ela me conhece, sabe que eu sou muito brincalhona. Eu brinco e falo assim, você não pensa assim, de repente, sei lá, adotar um cachorro, né? Ou uma criança mesmo. Ou a gente esperar os filhos terem netos. É isso que eu ia falar. Pergunta seu filho quando que ele pretende ter neto, né? Ter filhos pra ser seu neto. Ai, doutora, mas é diferente. Eu falei, claro, muito diferente. Sim, seu filho tem o seu neto. Aí você cansou, você devolve pra ele. Olha como é diferente. Vai viajar, vai passear, vai E como elas recebem essa sugestão? Olhando pra mim, assim. Tipo assim, eu falei, mas... Então, é brincadeira, né? Mas se você quiser, fique à vontade. Sim. Eu só não acho que você... Não é que não possa acontecer de tudo dar certo. Pode. Mas a gente tem chance de que não dê certo. Exatamente. E assim, eu tenho falado também o seguinte, nós temos tantas crianças precisando de um lar... que a gente pode trabalhar essa questão da adoção, entendeu? Eu acho assim, igual nós estávamos falando da Cláudia Raia, por exemplo. Tudo bem, legal, ela tinha uma rede de apoio, a situação financeira dela, ela pôde mas é uma outra realidade, né, Sônia? Sim. Então, assim, é a romantização. É a romantização. Que deu certo com ela, vai dar certo com todo mundo. Então, assim, eu acho que nesses momentos, eu acho que é importante. Então, assim, a gente precisa de tanta criança, tem tantas crianças que precisam de um lar. Então, eu acho que trabalhar essa questão da adoção, ela é importante. Né? Aí sim eu acho que vale a pena romantizar, né? Sim. Essa questão. Mas eu não me arrependo, né, do Davi, quando tu tá aqui com a gente, nessa luta diária. Mas não é fácil. E são mães muito guerreiras. Eu falo que Deus dá crianças especiais para mães especiais. Às vezes Deus está querendo trabalhar dentro da gente coisas que a gente precisa que sejam trabalhadas. Entendeu? E para passar uma mensagem, né? Tem eu brinco muito com as minhas pacientes assim, ai, doutora, mas eu engravidei sem querer. Mentira. Se você tinha relação, se você não usava preservativo, se você não usava nenhum método contraceptivo, não foi sem querer. Você apostou num risco que você achava que era baixo. Só que ele existe. E a gente não pode deixar de acreditar nesse risco. É a mesma coisa que acontece com a adolescente. A adolescente acha que ela nunca vai ficar grávida. Por quê? Porque pra ela, não vou ficar. A chance de eu ficar grávida é muito pequena. Isso vai acontecer com a minha amiga, com a outra amiga, mas comigo não. Então ela tem relação sem preservativo, ela tem relação sem anticoncepcional, ela tem sem nenhum método contraceptivo. Se arrisca diariamente até engravidar. Mas sabe o que é? Por exemplo, igual eu sou mineira. Lá na roça, da onde eu vim, eu nasci na roça, aquele negócio todo, falavam assim, quando você começou a entrar na menopausa, que no meu caso era pré e eu nem sabia, pra mim já era menopausa. Relaxa, esquece, você não engravida mais não. Eu acho que eu relaxei. E eu vejo muito isso às vezes. A paciente, ela fala assim, não, o doutor falou comigo que eu não vou ficar grávida. Eu falei, então, na hora que você ficar grávida, você dá pro doutor. Pede pra ele cuidar, né? Porque assim, existe uma chance. Sim. Eu já tive várias pacientes até que fizeram menopausa precoce, que você dosava o hormônio e tava lá nas alturas. E aí você falava assim, olha, aqui tá me dizendo que você tem grande chance de estar na menopausa, mas você ainda menstrua. Então vamos fazer assim, não para de tomar remédio, não. Eu sempre falo isso, não pare. Mas doutora, eu vou tomar remédio a minha vida inteira. Eu falei, você prefere
tomar remédio a vida inteira ou ter um filho para você criar a vida inteira? A gente pode conversar. Quando você parar de menstruar, aí ok. Aí a gente para o remédio, aí tudo bem. Mas até lá... Não, querida, vamos continuar tomando. Vamos na fé. Vamos aí. Isso aí. O engraçado só para o engraçado é que logo depois que o Davi nasceu, eu acho que eu fiquei menstruada uns dias, bastante dias assim, depois secou mesmo, nunca mais veio. Veio só o Davi. Então, tipo assim, secou mesmo. Então, assim, aí o pessoal fala, eu não passei por esse negócio da menopausa de calorão, frio, aquele negócio, porque eu acho que vem... Você passou pelo Davi. Passei pelo Davi. Pelo Davi. Cada pessoa tem um comportamento. Sim, você pode sim. passar pela menopausa sem ter nenhum sintoma, a não ser a parada da menstruação, que aí é obrigatório de ter, entendeu? Mas você pode passar por nenhum. Tem paciente que não tem calor, tem paciente que não faz terapia hormonal, tem paciente que dorme bem, que tem energia. Claro, às vezes são pequenos sintomas que a gente precisa acompanhar, tratar, mas não necessariamente vai ter todos esses sintomas. E não necessariamente, eu particularmente, não sou uma pessoa que faz terapia de reposição hormonal para todo mundo. Você tá sentindo alguma coisa? Beleza, vamos fazer hormônio. Não tá sentindo? Se não tá, pra quê? Pra que mexer com o que tá dando certo? Isso aí. Entendeu? Então eu acho que assim, o mais importante, acho que a mensagem que a gente tem que sair daqui com isso na cabeça é que gravidez não é que seja uma doença, mas a gravidez ela tem que ser olhada com um olhar diferente e que a gente não pode romantizar. Isso aí. Os problemas existem, os problemas acontecem, a gente brinca, né? Está disposta, né? Está disposta. Antigamente era aquela história, onde come um, come dois. Mas hoje não é comida. Hoje é comida, educação, segurança. É muita coisa envolvida. Você tá disposta... Inclusive a parte emocional, né? Você tá disposta a mudar a sua vida, mudar a sua vida e muda, né? Muda, não tem como não mudar. É uma outra vida, né? É uma outra vida. O ser humano, ele é o único animal que se ele não for cuidado no primeiro momento de vida dele, nos primeiros anos de vida dele, ele morre. Se você pegar, por exemplo, um leão, um elefante e largar, ele vai sobreviver. O ser humano não. O ser humano não sobrevive. Então, é um desprendimento. Ser mãe é um momento muito importante da sua vida. Você tem que se prender de muita coisa. E principalmente se estiver caminhando para 50 anos. Exatamente. Aí tem todas essas questões. Aí, será que você vai ter todo esse tempo de desprendimento? Na hora que seu filho for um adolescente, um jovem adulto, será que você vai estar presente na vida dele para dar o suporte que você deveria dar? Então, assim, não que você vá abrir mão da sua vida, de deixar de fazer coisas para ter um filho, mas é lembrar que você, para gestar, você tem uma validade. Pessoal, é essa mensagem que o podcast Pode Alé de hoje queria deixar para vocês. Mais do que uma mensagem, hoje foi uma aula, foi um momento de orientação, né? Primeiro com a experiência da Sônia, né? Excelente, com o Davi e todas as explicações, inclusive técnicas da doutora Alessandra, minha xará. Meninas, muito obrigada. A gente muito que agradece, bom, foi agradece. muito bom. Ficaríamos aqui até porque tem muito assunto, né? E a mensagem é essa: não vamos romantizar a gravidez, principalmente quando a gente começa aí no período da pré e da menopausa. Mas lembrando que se acontecer, pode contar com a gente para poder a gente dar apoio, também Exatamente. ajudar. Jaime Isso Santos aí, Neves isso aí. encontra-se de braços abertos com a Exatamente. maternidade de alto Legal, risco. legal. A rede de apoio está posta. Isso Um aí. abraço.